A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que os recursos das emendas parlamentares serão pagos nessa semana. De volta a Brasília, a repórter André Anelli. O André, a Câmara se queixou da demora na liberação desses recursos, né? Exatamente, Tiago. Inclusive, Gleisi Hoffmann se manifestou sobre a liberação de emendas parlamentares justamente depois que o presidente da Câmara, Hugo Motta, reclamou da falta de repasse das verbas. Por meio das redes sociais, Gleisi afirmou que as decisões do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, tornaram o pagamento mais demorado, mas mesmo assim, segundo ela, já estão sendo feitos os empenhos, ou seja, a reserva dessas emendas, e o pagamento vai começar no final de semana. Gleisi justificou ainda que os repasses vão acontecer menos de um mês e meio após a aprovação do orçamento. Horas antes dessas manifestações, o presidente da Câmara, Hugo Motta, reconheceu que o problema se deu por conta do atraso da aprovação do orçamento de 2025, mas deixou claro que a demora tem provocado descontentamento na Câmara. Bom, André Anelli, a gente continua acompanhando, claro, essa discussão sobre as emendas parlamentares. Daqui a pouquinho você volta na programação da Jovem Pan. Vou chamar a Dora Kramer mais uma vez. A gente começou o Jornal Jovem Pan falando que o Congresso está com a faca no pescoço do governo. E nesse caso também, não é, Dora? Pois é, essas emendas aí, olha, eu vou te falar uma coisa, o governo está numa saia justa, porque o ministro Flávio Dino continua insistindo na cobrança e ele tem toda a razão, porque o Congresso realmente fica muito sensível quando é cobrado a questão da transparência das emendas, mas não dá transparência total, a questão não está resolvida, esse é o ponto, tá certo? Mas aí você vê que hoje, justamente hoje, a ministra Gleisi fala na liberação dessas emendas. E o presidente Hugo Motta, quando reclamou do atraso, havia dito que se não fosse liberado, haveria a possibilidade de não serem postas medidas de interesse do governo em votação. Então, precisamos observar o seguinte: acabamos de falar dessa medida provisória, falamos o jornal inteiro sobre a insatisfação do Congresso. Agora, se de repente, por um milagre, acontecer a coincidência entre a liberação dessas emendas e a tramitação mais, digamos assim, azeitada dessa MP de interesse do governo, aí a gente vai ver que teve lá um toma lá da cá. Então, acho bom a gente ficar esperto para ver o que vai acontecer, se há relação entre a liberação das emendas e a tramitação da medida provisória e, de repente, o arrefecimento da resistência do Congresso.